Nesse vídeo você vai entender por que coisas negativas se intensificaram na sua vida após você ter tido o seu despertar espiritual e expandido a sua mentalidade. Fica aqui comigo. Se você é um estudante da área de espiritualidade e desenvolvimento pessoal, deve ter percebido que os seus problemas se intensificaram logo após você ter começado nesses estudos. Você pode perceber que antes era tudo mais calmo e tranquilo na sua vida. Claro que você podia ter alguns problemas, dificuldades, mas você ia levando numa boa, sendo que talvez alguém te ajudava ou você deixava a questão esquecida, debaixo do tapete. Era dessa forma que as coisas funcionavam na sua vida e ficava tudo bem, entre aspas, porque você não tinha condições ou conhecimentos necessários para dar um jeito nesses problemas. E você só conseguia resolver e melhorar o que dava conta, dentro das suas capacidades. Mas quando você se abriu para os estudos de autoconhecimento, em querer entender melhor a sua vida, descobrir qual que é o seu propósito de vida e buscar aquilo que realmente te faz feliz, certamente um monte de informações chegaram até você, trazendo luz para a sua consciência. Só que essa luz, literalmente, ilumina todo o seu ser. O que eu quero dizer com isso? Essa luz ilumina todos os seus pontos fortes, mas também todos os seus pontos fracos. Por isso que você começa a perceber coisas que você nem sabia que você tinha, que eram coisas desequilibradas e negativas. Então, você pode ter informações e revelações fantásticas, positivas, que te ajudam a entender com mais clareza a sua história, o seu passado, coisas lá da sua infância que você não entendia, perguntas que você achava que nunca iria ter uma resposta, começam a ser esclarecidas. Você começa a descobrir o sentido da vida humana, o porquê que você está aqui. E tudo isso te motiva a crescer, a evoluir, a querer aprender cada vez mais e mais. Não só sobre a vida, o mundo lá fora, mas você começa a ter um grande interesse sobre o seu próprio mundo interior, o que é uma coisa fantástica, mas ao mesmo tempo muitas emoções, traumas, medos, raivas, culpas, lembranças que estavam guardadas lá no fundo do seu ser, conscientes ou inconscientes, coisas ruins, negativas, que você não queria mais lembrar, que aconteceram nessa vida ou em suas vidas passadas, começa a vir à tona na sua consciência. Você começa a lembrar nitidamente desses acontecimentos, ficando exposto e escancarado bem na sua frente, na sua tela mental, fazendo com que todas as questões que você ainda não curou ou não resolveu dentro de si, volte a te incomodar, a te perturbar e a te irritar bastante. Sabe por que isso acontece? Porque agora você está desperto, disposto e preparado para encarar e superar todas essas questões, usando os seus conhecimentos e as ferramentas que você vem adquirindo nos seus estudos. Perceba que, na verdade, não piorou a sua vida. Apenas está sendo revelado coisas que você já tinha dentro de si, mas que estavam adormecidos, pendentes de serem tratados, porque você não tinha condições suficientes para encará-los e você não estava pronto ainda. Não tinha maturidade emocional suficiente para lidar com essas questões. E por isso que só nos chega aquilo que já temos condições de superá-los. Entenda que nunca vai chegar algo que você não vai conseguir lidar. Porque é você mesmo que atrai essas questões quando você está pronto. Não é alguma coisa aleatória, vindo de fora, do nada, e chegou até você sem querer. Isso não existe. E quem acredita nisso está totalmente alienado da espiritualidade e focado apenas no lado material da vida, se sentindo um coitado, um injustiçado,
uma vítima que não tem mais forças para mudar a sua própria realidade, vencer as suas batalhas e desfrutar de uma vida melhor. Então a pessoa fica acomodada, parada, indefesa, esperando que um milagre aconteça na vida dela sem ter feito nada, sem ter se esforçado para ser merecedora de alguma coisa melhor. Pensa comigo, como que você vai saber o que você precisa resolver dentro de si em relação às suas questões internas, se essas coisas não vierem à tona na sua vida, se isso nunca for aflorado, exposto e identificado por você mesmo? Se essa coisa mal resolvida que você tem dentro de você, que é uma energia invisível e oculta, difícil muitas vezes de ser detectada, se ela nunca for posta para fora, ou seja, materializada fora de você, através das pessoas e situações que você vive no seu cotidiano, como que você vai saber o que você veio trabalhar internamente nesta vida? Por isso que quando chega a hora certa para cada um, a gente atrai tal pessoa ou tal situação que vai nos ajudar a nos autoconhecer melhor. Então, os outros nos dão feedback o tempo todo de como que a gente está nos comportando e agindo no nosso dia a dia. E é dessa forma que a gente pode saber que tipo de vibração estamos naquele momento, de acordo com o tipo de pessoa ou situação que atraímos. Nada acontece por acaso. Nem um fio de cabelo cai se não houver um propósito. Jamais desista e desanime da sua busca interior. Saiba que essas coisas desagradáveis que começam a surgir de repente na sua vida são lições, experiências, vivências importantes que você necessita enfrentar. Não é algo ou alguém que está contra você. É você mesmo que se propôs nessa jornada a fazer esse trabalho interno a partir de certa etapa na sua vida. Não veja essas questões como um problema, mas sim como um desafio que você mesmo escolheu se desafiar para ver se você consegue e vai conseguir resolver e superar de uma vez por todas nessa vida. Isso é uma bênção, é um presente do Criador, uma grande oportunidade para você se aperfeiçoar, resolver os seus desequilíbrios internos. E isso só é possível num planeta denso como a Terra. Porque depois que a gente for embora daqui, não teremos mais esse corpo físico que ele nos ajuda a resolver as nossas questões pendentes. Quando você aumenta a sua vibração e permanece conectado com seu eu superior, tudo aquilo que é de baixa vibração não te interessa mais. Ou seja, filmes violentos, comidas pesadas, conversas fúteis, fofocas, intrigas, televisão, músicas com frequências baixas, todas essas coisas, negativas, de baixa vibração, passam a ficar bem longe da sua vontade. E aí você se livra de todas essas porcarias sem sofrimento, sem obrigação e sem ter que ficar se autocontrolando, se policiando o tempo todo. Simplesmente por quê? Porque isso não lhe atrai mais, não lhe agrada mais. Você está em uma outra vibração, tendo outros interesses, outras vontades. Então, quando você eleva a sua vibração, os seus interesses, as suas vontades e seus ideais passam a ser completamente outro. Coisas e pessoas de baixa vibração não vai ressoar mais com você, não se conectam mais, não fazem mais parte da sua vida. Por isso que quando, por exemplo, um casal em que um dos cônjuges começa a se despertar e aumentar a sua vibração e o outro não, eles começam a ter muitos conflitos e diferenças de gostos, de opiniões, de vontades. Mas até isso, esse desafio, esse problema, é uma oportunidade da pessoa praticar a aceitação do jeito diferente do outro, de respeitar o tempo do outro, sem forçar e sem querer mudar ninguém. Por mais que ame muito o outro e queira o bem. Infelizmente, muitos casais não conseguem passar por essas lições, que são muito difíceis, e acabam se separando. O que você tem que entender é que quem está vibrando numa frequência baixa não se interessa em fazer meditações, em respirar conscientemente,
praticar gratidão todos os dias, ouvir músicas mais suaves, ingerir comidas mais leves, buscar por conhecimentos para curar as emoções densas que guarda ainda no seu interior. Todo começo é difícil, eu sei, mas depois que você se sintoniza nessa frequência de luz, vai se apaixonar e automaticamente você não vai querer se conectar com qualquer outra energia de baixa vibração. É como se você tivesse um vislumbre do quanto que você pode se melhorar, do quanto que você pode se sentir muito melhor do que hoje, quando você fica conectado com a sua real essência. Encontre a sua felicidade e a sua paz interior dentro de você, e não fora, como a maioria faz. Mas isso só poderá ser sentido de verdade e de uma forma permanente após você ter resolvido e curado grande parte dos seus desequilíbrios internos. A felicidade, a prosperidade, a paz interior não se busca. Elas são merecidas e conquistadas automaticamente na mesma proporção do seu aprimoramento interior.